aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Acho que o torcedor do Fluminense quer saber muito bastidor ali na final ainda e a preparação pro Mundial. E já deu pra ver que o Mário tá empolgado desse papo de City, vai lá só pra europeu. passear, Não, o não, Mário tá empolgado. A gente quer saber também dessa preparação. Mas eu queria te perguntar, cara, você citou, presidente, muitos fatores nessa caminhada. E graças a Deus a gente que é jornalista esportivo, então a gente acompanhou essa caminhada de perto. Queria que você falasse quais os pilares que nortearam essa construção, assim, pra chegar no sábado e conquistar aquele título. A gente sabe que Libertadores é uma questão que todo mundo que disputa fala tem que disputar. Quanto mais disputar. O Fluminense fez isso. Calejar. O Fluminense fez isso. O Marco Aurélio Cunha, ex-gerente do São Paulo, sempre falou, não existe montar um time pra ser campeão. Você tem que disputar e contratar jogadores com o perfil do clube, o perfil vencedor. E eu acho que o Fluminense citou o nome do João Jones, que acho que é um cara também na montagem de elencos, perfeito. Quais os pilares que na cabeça hoje você fala, pô, isso aqui a gente pensou, realizou e deu no que deu, E porque um dos pilares é Fernando Diniz. Ótimo. Vamos começar por ele. Eu sou apaixonado por um homem, esse homem se chama Fernando Diniz. Vamos começar por ele, então. Cara, hoje é bom poder falar depois da conquista, né? Mas eu queria muito que vocês acreditassem, assim, do fundo do coração, que mesmo se a gente não tivesse vencido no sábado, ia continuar tudo igual, assim. Porque a gente acredita numa filosofia, por isso é o Fernando Diniz sentado no banco de treinador. Cara, o principal pilar da nossa gestão são relações humanas, assim. E hoje eu posso falar isso, agora eu posso falar. Na quinta-feira eu falei isso pros jogadores. Os jogadores já estavam concentrados, o Fernando ia fazer o vídeo, que ele sempre faz um vídeo grande sobre o jogo 2 dias antes, depois ele faz o vídeo da pré-eleição, né? Ele faz um vídeo, como ele fez na quinta, treina o time na véspera do jogo, depois ele faz o vídeo da pré-eleição, e eu pedi a ele, muito raro eu falar, falo muito no vestiário, mas sempre curto, assim, né? E não falo, apesar de gostar de falar pra câmera, pra jogador eu falo curto, mas eu pedi a ele 20 minutinhos, né? Que eu queria falar para os jogadores na quinta-feira. E o que eu falei para eles, vou falar para vocês aqui agora e falo para os nossos torcedores, é o seguinte. Isso é uma energia que surge diante de relações humanas, assim. Então eu disse a eles que a gente estava na final por merecimento. E que esse merecimento não tinha nada a ver com dinheiro, não tinha nada a ver com o salário estar em dia, que tinha muito a ver com o que eles, jogadores, conquistaram dentro do campo, com a qualidade deles, com a família que eles montaram, mas tinha muito a ver com atitudes nossas de gestão do clube durante os últimos 4 anos e meio, né? E que atitudes foram essas, assim, que nos deram esse merecimento? Nós fomos o único clube na pandemia que não demitiu funcionários, certo? E nós não demitimos os funcionários porque os jogadores e os diretores do clube abriram mão de grande parte dos seus salários mensalmente, aceitaram que a gente fizesse descontos para poder manter os funcionários mais humildes. Porque na pandemia, a gente deu mais de 5.000 cestas básicas. Não só a gente manteve os funcionários mais humildes do clube com cestas básicas. A gente distribuiu cestas básicas em várias comunidades do Rio de Janeiro, sabe? Então, assim, porque durante a pandemia, o Fluminense participou de todas as campanhas a favor da vacina, porque o Fluminense foi reconhecido por isso, porque o Fluminense abriu a sua sede para ajudar pessoas. A gente merecia isso porque a gente trata os nossos jogadores como seres humanos antes de serem jogadores ou produtos que a gente compra e vende. Aí eu falei, tudo isso que eu tô falando eu falei na pré-eleição. Porque o pai do Lucas Claro faleceu de Covid, e ele me mandou uma mensagem dizendo que a gente tinha um jogo importantíssimo e que ele não sabia o que fazia. Falei, cara, você vai enterrar o seu pai, não precisa jogar, tá? E ele foi lá, enterrou o pai, apareceu no dia do jogo, pediu pra jogar e fez um grande jogo e disse pra mim, chorando, que fez isso, disse pra mim no vestiário, porque o pai dele não gostaria que ele não jogasse aquele jogo e que ele era jogador por causa do pai dele. A gente merecia, porque o Arias perdeu a avó, que foi a senhora que criou ele, e enlouqueceu com a perda da avó, e a gente deixou ele 10 dias na Colômbia pra cuidar da família, porque ele chegou, naquele momento, chegou a dizer pra nós que estava pensando em voltar pra lá, porque não conseguiria ficar longe da família naquele momento. E nós deixamos ele 10 dias fora. Caramba, teve isso. Sabe? Então, assim, a gente
a gente tem esse merecimento porque a gente trouxe o Fernando Diniz de volta, porque a gente acreditava num trabalho independente de resultado, né? A gente teve esse merecimento, e eu disse tudo isso pra vocês que eu tô falando, eu disse na pré-eleição, porque o Felipe Melo jogou um jogo contra nós no Maracanã, em que nós ganhamos de 2-1, 2 gols do Iago Felipe, mas teve um pênalti pro Fluminense, e ele foi no juiz, pegou o juiz pelo braço, levou o juiz no VAR e anulou o nosso pênalti. E aí o Fred entrou no vestiário e falou: presidente, traz esse cara pra cá no que vem, porque puta merda, não aguento mais jogar contra ele. Ele conseguiu desmarcar um pênalti contra nós, né? Eu falei, porra, vou trazer esse cara. Liderança, né? A gente merecia, eu falei isso na pré-eleição, e aqui não é nenhuma crítica ao Cruzeiro, mas porque um clube deixou um goleiro sair às vésperas de fazer 1000 jogos por uma instituição, e a gente foi lá buscar esse cara porque eu tinha um sonho de ter esse cara agarrando no Fluminense. Eu sempre olhava aí e falava, porra, um dia esse cara agarrasse no Fluminense. Isso foi quando eu era torcedor. Somente, né? Com torcedor você pode até morrer. Mas eu dizia, aí eu falei isso, assim, porque a gente acreditou num goleiro de mais de 40 anos de idade, que estava com uma proposta nossa do América, e quando eu falei com ele numa videoconferência, eu contratei ele pelo computador. Falou, presidente, não precisa falar pra mim de dinheiro. O América me propôs isso, basta empatar, mas eu preciso sentar com a minha mulher, ajoelhar e perguntar pra Deus pra onde eu devo ir, né? Fábio. E aí a gente merece por isso. Foi um golaço de vocês. A gente merece por isso, sabe? E a vida é tão conectada, assim, é tão bonita nessas coisas, que ele já era goleiro do Fluminense, e um dia a minha filha estava na escola, tendo aula de espanhol, e a professora começou a falar sobre os países da América do Sul, que falam espanhol e etc. Ele falou sobre a Colômbia. E aí, a menina que já era muito amiga da minha filha na escola, falou, ih, professora, o meu pai tá chegando da Colômbia hoje. Aí a minha filha falou pra ela, o meu também. E ela falou, quem é o seu pai? Ela falou, meu pai é o Fábio, goleiro do Fluminense. A minha filha falou, pô, eu sou filha do presidente. As nossas filhas já eram amigas na escola. Sem você saber, hein? As nossas esposas já se falavam no grupo de WhatsApp de mães da escola e nós não sabíamos, né? Então, assim, toda essa construção, porque a gente acreditou na recuperação do Ganso, que já estava lá antes de eu chegar, foi contratado pelo presidente Abad anterior. A gente trouxe de volta o Ione Gonzalez, eu falei isso na pré-eleição, porque no jogo Fluminense-Ceará em 2021, o Ione Gonzalez foi na porta do nosso vestiário depois do jogo e falou, seu Paulo, o único clube que eu fui feliz foi o Fluminense, como homem, como pessoa. Eu nunca fui feliz em outro lugar, nunca fiquei alegre em outro lugar. O dia que tiver uma oportunidade, eu quero voltar. E a gente, agora, 2 anos depois, teve a oportunidade de trazer o Ione de volta. Participou do gol do Cano contra o Inter. Exatamente. E eu falei isso pra ele na festa de comemoração. Eu falei, cara, você talvez não tenha noção do quanto você foi importante. Então, assim, cara, não vou ficar aqui falando tudo que eu falei, porque foi 40 minutos, não vou estragar o podcast. Mas esse merecimento, ele me perguntou sobre o pilar. O pilar são as relações humanas. O nosso diretor executivo é psicólogo. O nosso diretor de planejamento esportivo, Frederico Chaves Guedes, é o maior ídolo da história do clube. E a gente entendia da importância de trazer ele de volta e depois de transformar ele num cara que quer nos ajudar na gestão. Nós somos um clube que nos preocupamos tanto com isso, vocês não vão acreditar no que eu vou te dizer, mas nós temos assistente social no CT do profissional. Quando a gente colocou assistente social, tem a psicóloga, a gente colocou uma assistente social. Assistente social para jogador profissional, o fato do cara ser profissional e ganhar muito dinheiro não significa que ele não precisa de ajuda e que a família dele não precisa de ajuda. Então, às vezes, quando tem um problema, a nossa assistente social vai lá cuidar do filho de um jogador. Ajudar o filho de um jogador, a esposa do jogador. Então, cara, assim, esse é o principal pilar. Tá falando das questões humanas. É isso. O principal pilar da nossa gestão, tirando toda a parte muito técnica, legal. Perfeito. tirando a gente ter o maior treinador do futebol brasileiro, que também é super humano, e é por isso que ele tá lá, porque ele sempre fala nas coletivas. Isso, né? Ele trata primeiro do jogador, de cuidar do homem, do jogador, e a gente tem um diretor executivo de 77 anos de idade que chega no CT todos os dias às 7 horas da manhã e vai embora depois que a última pessoa vai, que cuida de todo mundo, de todo mundo, sabe? Ele tem um nível de sabedoria, esse cara. Outro dia a gente estava na concentração, ele virou pro Arias e falou, Arias, você quer falar comigo, né? Uma concentração fora. Aí o Arias falou, quero sim, senhor. Aí então daqui a pouco, quando acabar o jantar, a gente fala. Aí eu e o Matheus Montenegro, vice-presidente nosso geral, como é que você sabia?
Ele falou, porque eu tô prestando atenção, ele já olhou aqui 3 vezes e ele tá ansioso pra falar conosco, sabe? É um cara que tá no jantar e tá prestando atenção em todo mundo no jantar. Aham. Paulo, Óbvio né? que a gente perde jogo, ganha jogo, podia ter perdido, mas o principal alicerce nosso são as relações humanas, entendeu? Isso é muito legal de Bacana. se falar.